o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agê, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilho. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e os destacamentos filisteus em Belém, Davi expressou esse forte desejo, que me trouxesse uma água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu um buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Semar e Eica, de Arode, Elés, de Pelete, Ira, filho de Iquis e de Tecoa, Abiezé, de Anatote, Medunai, de Uzate, Zalmon, de Oi, Manhai, de Netofate, Eled, filho de Banã, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaí, de Piratom, Idai, dos riachos de Gangue, Abi-Albon, de Arabate, Azemabete, de Baulim, Eliabe, de Salbom, os filhos de Jacém, Jonas, filho de Samar, de Arã, Aião, filho de Sara e de Ará. Até que número? Até o final, 39. 39. Elifetlete, filho de Asbai, de Macá, Eliam, filho de Aitofel, de Giló, Esai, de Carmelo, Panrai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, e filho de Agri, Zeleque, de Amon, Nanrai, de Leorete, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jair, e o Itita Urias. Foram aos todos 37. Obrigada. Então, como a gente pode ver, né? A gente pode destacar os valentes de Davi pela coragem e destreza, né? E o que a gente pode aprender com ele na sua formação, atuação e vitórias? Lá no tópico 1, tem um título assim: quem eram os valentes de Davi, né? Como lemos, esta lista dos valentes de Davi começa com: são estes os nomes dos, né?
E aqui em cada versão, cada Bíblia tem como é que se diz? Uma versão diferente, né? Mas aqui no caso, está assim: estes são os nomes dos valentes de Davi. Outras leituras, outras traduções diz assim, começa, são estes os nomes dos, e termina com o número total. Se a gente for olhar aqui no final, né, termina no total com 37 ao todo, né? A gente pode observar que a lista é dividida em 2 grupos, né? Os 3, né? Ou seja, Josebe, Baasebete, Eleazar e Sama, que está lá em 2 Samuel, que nós lemos aqui, 23, de 8 a 12, né? E 30, isso que está em 2 Samuel, de 18 a 39. 34 nomes estão listados entre os 30. Isto pode significar que o grupo começou com 30. Não é exato, eu não posso afirmar. Supõe-se que começou com 30, né? E continuou a ser chamado de 30 quando outros foram adicionados, quando alguns morreram e eles foram substituídos por outros nomes. Outro destaque que a gente pode fazer é que os soldados valentes vieram de várias partes de Israel e até de outros povos, como Elifelete, era do reino de Maaca, Zelete de Amon e Urias, que era Eteu. Isso está registrado lá em 2 Samuel 23, 34, 37 e 39. Só não vamos ler aqui para dar tempo para a gente continuar a lição. Esses não eram israelitas. Eu quero dar uma paradinha aqui para esse cuidado quando a palavra de Deus fala sobre os estrangeiros. Israel foi abençoado também para abençoar outros povos. E nós hoje? Nós não somos abençoados por Deus? Então também podemos abençoar outras vidas, outras pessoas. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos mostrado o amor de Deus? Será que nós temos mostrado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a outras pessoas? É uma questão para a gente pensar aí. Então, aqui a gente na revista falou sobre os valentes, né? Quem eram. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, eles vieram para o serviço de Davi de várias partes, né? E será que nós estamos prontos também para servir? Todo mundo aqui, quem é de Curitiba mesmo, levanta a mão. Jefferson, o irmão aqui, quem mais? Só tem eles 2. Quem é daqui do Paraná? Só do Paraná. 1, 2. Aí eu faço a pergunta: quem são de outros estados? Levantem a mão. Quem são de outros estados aí? Olha só, quanta gente que é de outros estados aí. E todos reunidos aqui, de vários estados, né? Numa só fé e num só amor. Estamos aqui reunidos. É igual o pastor Marinaldo, está lá em Moçambique. Está lá pregando a palavra de Deus lá, né? Um pastor que veio de outros lugares. Quantos pastores, né, que a gente conheceu, que a gente conhece, que vêm de outros lugares? Estão pregando a palavra de Deus. E a gente saiu da onde a gente estava, ou está aqui, quem mora aqui, ou saiu do seu estado, ou da sua cidade, veio para cá. E como Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Aí eu faço a pergunta, né? Temos honrado a Deus com as nossas primícias, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos.
temos honrado a Deus de falar da palavra de Deus, da salvação para outras pessoas? Difícil, né? Se a gente for parar para pensar, a gente fica assim, atribulado todo dia, tem uma coisa para fazer. Aí a gente lê essa história aqui, e a gente ainda tem uma história interessante dos outros 3 valentes de Davi, que foi... Ele falou uma coisa, os soldados deles entenderam outra, a gente vai ver aqui na frente o porquê dessa água. Essa obediência a Deus, essa disciplina de ter essa armadura de Deus, que é a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos lido a Bíblia constantemente, dizendo a Deus, o que o Senhor quer mostrar? O que o Senhor tem para falar para mim hoje? Essa responsabilidade, não só eu, mas todos que ficam aqui na frente, seja para cantar, seja para ensinar, nós vamos ser cobrados, e muito cobrados. Assim como nós estamos em casa, eu no caso, né, quando meus filhos eram pequenos, de levar eles para a igreja. Não, vamos pregar, mas está frio. Quando a gente veio para cá, vamos embora. Meu marido trabalhava, tinha do jeito que ele chegava do serviço, pegava serviço, né, ficava no quartel lá, de sábado para domingo. E pegava um ônibus e vinha com ele para a igreja. Ele chegava cansado, não tinha como, né? E aí a gente fica perguntando, Deus, o Senhor me sustentou até aqui. Estava aquele frio, eu com aquelas 2 crianças pequenas, aí os ônibus. Às vezes a gente tem que olhar um pouco para trás e rever o que Deus tem feito na vida da gente. A gente só quer olhar lá na frente, lá na frente, lá na frente. A gente tem que parar um pouco e olhar o que Deus tem feito na vida da gente, das bênçãos que Ele nos deu, do sofrimento que a gente passou, alguns com doença, outros com problemas financeiros, outros com problemas emocionais. E Deus tem dado direcionamento para as nossas vidas. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos livrado. E muitas das vezes a gente esquece isso. Então, quando eu vi essa lição dos valentes de Davi, eu fico me perguntando, será que a gente tem essa destreza de chegar e... Não, vamos lá, vamos encarar isso aí. Porque muitas das vezes a gente lamenta muito, né? Então, a gente tem que parar para pensar um pouco do que Deus tem feito. E aí, no tópico 2, né, nós temos aí os feitos dos heróis de Davi. Né? Como eu destaquei aqui, José Bassebete, o principal dos 3, foi ele quem com sua lança matou os 800 de uma vez. Está registrado lá em 2 Samuel 23:8. Temos Eleazar, o filho de Dodô, Samar, filho de Agel, o Aratita. Aqui na revista, lá na página 40, quem tem a revista aí, aqui no penúltimo parágrafo que ele bota assim, vale observar, as vitórias de Eleazar e Samar foram atribuídas a Deus. Nos 2 casos, o Senhor efetuou grande livramento. Esses 2 enfrentaram o inimigo quando os homens de Israel estavam em retirada. A ação deles foi decisiva para a derrota. Para a derrota virá vitória. A coragem e a capacidade deles foram grande bênção para o povo. Mas aqui também tem a questão da obediência também, né? De pedir a Deus sempre orientação. Aí vem assim, nesse destaque em verde aí, história de Israel para hoje. Nas minhas batalhas espirituais, estou usando a espada do Espírito, a palavra de Deus, até a minha mão ficar pegada a ela? Combato o bom combate, as minhas vitórias passam a ajudar meus irmãos em Cristo também a vencer? Será que nós também temos usado a palavra de Deus para vencer as batalhas e ajudar os nossos irmãos também? A gente faz uma ligação. Como é que você está, irmão? Não dá para ligar? Hoje tem um WhatsApp. Eu não tive tempo de manhã, mas eu vou passar um WhatsApp de noite. E às vezes eu esqueço, meia-noite, 1h, eu estou mandando mensagem, eu esqueço que é 1h. Falei, caramba, nós temos que passar uma mensagem, perguntar como é que está. Tem uma irmã aqui que ela não tem vindo, né? Mas eu perguntei a ela, perguntei ao esposo dela como é que ela está. Me disse que ela está bem, está caminhando.
São pessoas que a gente não tem visto aqui na igreja, mas são pessoas que a gente precisa orar. Tem irmãos aqui que não estão vindo por problema de saúde, porque tem que cuidar do pai, ou tem que cuidar da mãe, ou tem que cuidar da irmã, ou tem que cuidar de alguém que está com algum problema de saúde. A gente tem orado por essas pessoas. Pessoas que não estão vindo porque estão desanimadas. A gente tem orado por essas pessoas. Eu não lembro o nome dela, mas se você consegue memorizar a pessoa que não está vindo, o senhor sabe quem é, essa pessoa que eu estou pensando agora, o senhor tem cuidado dela, cuida dessa pessoa. A gente tem orado nesse sentido. Não precisa ter, eu tenho que ter intimidade com a pessoa, tem que ser uma pessoa assim, muito apegada. Muitas das vezes as pessoas muito próximas a gente, às vezes a gente na hora está precisando até de uma oração, de interceder por ela. Que de lá aqueles que estão mais distantes. E a gente está sendo usado por Deus para isso. Não só os irmãos da igreja, não, são os nossos parentes que estão longe. É irmão que ainda não conhece a palavra de Deus, é irmã que não conhece, é a tia, é a mãe, é o pai. Para quem tem avô, é o avô. Os vizinhos, nós temos orado pelos nossos vizinhos. Isso aqui, a batalha é grande. É uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Né? E aqui no tópico 2, ele fala sobre esses feitos heróis de Davi. Dos 30, né? Lá embaixo na revista, né? Esses guerreiros eram notáveis, não só pela coragem e proeza, como eu descrevi aqui, né? E aqui vem, no final, como se vê pelo incidente que se deu com eles antes do rei, quando ainda fugia de Saul, e alguns dos homens começaram a se agregar à causa de Davi. Eu creio que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Nada, esse 3 dos 30, não os mesmos 3 guerreiros do versículo 9, se encontraram com ele na caverna de Adulão, enquanto a guarnição dos filisteus estava em Belém, né? Aí ele colocou aqui, Davi com saudades clamou, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Os soldados deles, pela obediência, disciplina, honra, porque quem é militar aqui, sem ser o meu esposo aqui, tem algum aí que serviu o quartel, ou foi militar temporário aqui, além dele? Não, acho que é só você mesmo. Então, existe essa disciplina, essa honra, essa obediência. E quando Davi falou isso, né, que estava com saudade de beber a água do poço que está junto à porta de Belém, ele não falou aquilo para os soldados ir lá pegar a tal água do poço. Vamos dar um exemplo aqui. A água, quando a gente era adolescente, né? A água de beber na adolescência era muito melhor do que a de hoje. A água não tem, nem em todo lugar que a água tem o mesmo gosto, não é? Tem alguns lugares que a água não tem o mesmo gosto. É essa comparação que ele quis fazer. Ele não quis dizer que aquela água era boa. Não, o que ele quis dizer é que no tempo que ele tinha calma, que ele tinha tranquilidade, né? Que ele podia ficar sossegado, que ele podia sair tranquilamente. E às vezes a gente não para pensar que às vezes nas nossas tribulações, né? A gente não para pensar nos livramentos que Deus já nos deu lá atrás. Muitas das vezes a gente só foca aquele problema. Meu Deus, eu estou com esse problema seríssimo. Ou com o filho, ou com a esposa, ou com o marido, ou com qualquer outro motivo. E muitas das vezes a gente esquece dos livramentos que Deus já nos deu. Em minhas orações eu sempre peço a Deus, Deus me faça lembrar sempre do Deus fez na minha vida. Se eu estou aqui hoje é pela graça, pela misericórdia dele. Mas eu não sei se aguentaria isso ou se aguentaria aquilo. Aguenta. Porque a partir do momento
que você entrega realmente a sua vida a Cristo e confessa Ele como Senhor e Salvador de sua vida, né? E entende no seu coração que a vida não é sua, é do Senhor, que esse corpo não é teu, é templo do Espírito Santo, que você precisa cuidar dele, você passa a descansar no Senhor de uma forma extraordinária. Muitas vezes você para pensar, meu Deus, eu passei por isso e estou aqui. Nós estamos em pé por causa da graça, da misericórdia dele, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Desânimo, todos nós temos, inclusive eu. Todos nós passamos por desânimo. Todos nós passamos por decepção. Até o próprio Senhor já se decepcionou. Quantas vezes ele teve que chamar a atenção dos seus discípulos? A revolta dele, quando ele chegou lá no pátio do templo, que teve que quebrar tudo porque fizeram aquilo de comércio. O Senhor se irou e quebrou aquilo tudo. Que a casa dele, do Pai, é a casa de oração e não casa de comércio. E o que a gente está fazendo hoje? E o que a gente tem visto lá fora? Parar para pensar um pouquinho nisso aí, né? A gente pode observar bem a persistência deles, apesar da força do inimigo. Quando todos fugiam, Eleazar e Samar fincaram o pé, transformando uma provavelmente derrota em vitória. Eles fincaram o pé, não, daqui a gente vamos pelejar, vamos batalhar. Essa confiança em Deus, esse descansar em Deus, essa luta, né, que temos, trazendo para os dias de hoje, a gente vai ver lá na frente, né, sobre as batalhas espirituais que nós temos todo dia. A lição vai falar sobre isso mais na frente. Outro destaque que faço para nós hoje: estamos usando a espada do Espírito, a palavra de Deus, nas nossas batalhas espirituais, nas nossas lutas. As nossas vitórias passam a ajudar nos nossos irmãos em Cristo também a vencer, né? Esses 3 líderes que foi buscar essa água no poço, isso mostra o amor que esses homens tinham pelo seu líder e o respeito por ele. E a gente tem respeito pelo nosso maior líder? A gente tem respeitado e obedecido? É a questão que eu quero deixar aqui. Na página 41, aí no final, quais são os inimigos da nossa guerra espiritual? Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque eu quero ver se eu termino um pouquinho antes para a gente discutir isso aqui. Quais são os inimigos da nossa guerra espiritual? Aqui na lição já começa falando, doutrinas falsas. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Está registrado lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Judas também, na sua carta, escreve para alertar, né, os fiéis da necessidade de pelejar pela fé contra os grandes inimigos do Evangelho, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas fala sobre o juízo dos falsos mestres, né? Judas lá 3 e 4. O apelo de Judas a batalhar pela fé contra os falsos mestres. A carta de Judas traz um tema. A igreja deve batalhar pela única fé. A fé verdadeira, que uma vez por todas foi entregue aos santos
E o povo de fé deve perseverar até o fim, resistindo aos falsos mestres e seguindo a verdade, né? Resistindo a falsos mestres, seguindo a verdade. Como está tenso o negócio aí fora hoje, né? Se a gente for parar para pensar, como está tenso. É aqui que eu quero parar para a gente começar a debater. Cristo já realizou a salvação, portanto, os crentes devem agarrar-se a Ele e rejeitar os falsos caminhos. Aí começam as lições. Consegui pegar lá. Agora eu quero falar um pouco sobre esses falsos mestres. O que vocês têm visto? O que vocês têm para relatar sobre isso aí? E o que o Judas está falando aqui na carta de Judas, para relatar sobre a fé, para a gente resistir até o dia final, né? Você começou a falar e eu me lembrei sobre essa questão, né, que está sendo falada aí sobre... Muita gente está falando sobre isso, que a Bíblia está ultrapassada. E por incrível que pareça, já encontrei pessoas membros da igreja que são crentes, que acham também que a Bíblia está ultrapassada e que tem que mudar isso. É triste. É muito triste ver isso. E a Bíblia, ela está mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca, né? E aí tem um momento que eu, por exemplo, eu viajei, fui para a Bahia e eu sei que eu tenho muitos parentes que não são crentes, muitos. E eu fui preparada e pensando que eu pudesse evangelizar os meus parentes, mas pelo contrário. Eu tive que enfrentar coisas dentro dos meus parentes que os meus tios eram todos crentes, nasceram na igreja, foram doutrinados, e a pessoa veio com essas ideias, eu tive que combater. Mas a gente tem que combater essas ideias, nós temos que usar a palavra de Deus para combater. Porque eu percebi que aquilo que eu falava parece que provocava mais ainda. Aí eu me despertei, eu me lembrei, eu falei assim, não, Raquel, você tem que usar a palavra de Deus. A minha palavra não é nada. E eu peguei e falei, mas agora vai ser com a palavra. Eu comecei a ler os textos bíblicos, né, para poder combater essas heresias. Aí pronto, aí a pessoa calou. Vocês estão vendo como é que é? A própria palavra é a espada do Espírito, né? A minha não tem, né? E a própria palavra é Só o Espírito Santo usando, né? Exatamente. Fala, irmã. A gente tem visto também nos últimos anos um processo inverso. Muitos protestantes, principalmente de igrejas históricas como presbiteriana, batista, fazendo um movimento inverso, voltando ao catolicismo. Não, eu quero dizer que não que o catolicismo de um todo seja errado. A gente sabe que muitas pessoas que estão ali no catolicismo, eles adoram ou servem a uma teologia que é diferente da teologia protestante. A teologia protestante, ou os protestantes, veio para tirar o erro que existia dentro da católica. A gente está vendo o inverso, pessoas que, não sei por qual motivo, estão voltando ao catolicismo, achando que o catolicismo é o certo, é a igreja certa, é a igreja que veio para moldar o mundo ou dizer o mundo. Mas a gente sabe que existem pessoas assim que estão ali no catolicismo, mas são pessoas cristãs. Mas a gente sabe que a maioria ali são pessoas enganadas, são pessoas que parece que o inimigo cauterizou-se de uma forma tão grande a mente que eles deixaram o certo pelo errado. Então, é um movimento não só no Brasil, é um movimento nacional, internacional, de pessoas protestantes voltando ao catolicismo. Então, a gente tem que prestar atenção e pedir a Deus graça e sabedoria para que a gente que estamos em igrejas protestantes, estamos em igrejas que têm a Bíblia como regra de fé e prática, que a gente não deixe de ter a Bíblia como regra de fé e prática mesmo. Que a gente não perca de centro, de visão, que isso aqui, a Bíblia, é o que é o certo, é verdadeiro. Não é o que o padre fala, não é o que o Papa fala, é o que a Bíblia diz o que é certo. Sim. Então a gente tem que prestar atenção também nesse
Mais alguém? Uma coisa que você falando e a irmã Raquel também disse, e eu tenho prestado muita atenção nisso, a Bíblia, ela aponta o seu pecado. A Bíblia, ela aponta o seu erro. A Bíblia aponta onde você está caindo. E muitas das vezes, a maioria das vocês podem prestar atenção nisso. Eles estão em pecado de alguma maneira. Não é só no adultério, não é roubar, não, em outras coisas. Mas eles gostam. Não, mas eu me sinto bem, eu tenho esse prazer. É como a irmã Raquel falou. A partir do momento que eu comecei a pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a coisa já mudou de figura. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, como você falou. Mas ela confronta. Ela faz você... Peraí, será que isso que eu estou fazendo está certo? Só que muitas das pessoas, como a Raquel falou, não querem ouvir. Distorcem tudo, como você mesmo diz, distorcem. Eu vou voltar para lá onde eu estava, porque lá para mim é o tal do conforto. Eu não quero ser confrontado. As aberrações que nós estamos vendo aí, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que é a carta dirigida à igreja, ele esculhamba, vamos dizer a palavra aí no popular, ele esculhamba. Ele chega e dá um sermão assim, o que vocês estão fazendo? Nós lermos a carta de Romanos com calma, ele vai desde o pai, tá? Até o Papa, vamos dizer assim, os presbíteros, né, diácono, todo mundo. Ele envolve a igreja como um todo. O que vocês estão fazendo? Tem um trecho lá que ele fala quem são os adúlteros, os efeminados, né, os roubadores e outras. Ele comenta lá que não herdarão o reino de Deus. Não, mas não se pode mais falar isso na igreja, porque você pode ser o quê? Preso ou preso. Não, isso é errado, isso é preconceito. Mas está na palavra de Deus. A palavra de Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Será que eles estão querendo conhecer a verdade? Paulo fala que qualquer outro evangelho que não seja o que ele prega é anátema, ou seja, é falso, é amaldiçoado. Então, as pessoas eles lêem a parte da Bíblia só o que interessa a eles, né? Eles Exatamente. não têm aquela parte que confronta a verdade, como você falou, porque vai analisar, a pessoa tem que ver se aquilo eu estou fazendo pela minha motivação ou se eu estou fazendo pela motivação certa, que ela vai adorar a Deus. Muitas das vezes a gente vê igrejas hoje que são abertas e que tem milhares de fiéis que estão ali pela motivação dos pastores, de enriquecer, de ter carro, ter fama, ter tudo. A gente não vê que a motivação é pregar o evangelho, ou seja, que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Ali a maioria são pessoas que querem a riqueza, né? Querem só a fama. E uma outra coisa, além disso, não se está falando hoje sobre o céu e inferno. Pararam para prestar atenção nas pregações de hoje? É só que o céu existe, o inferno também. Eles esquecem que Deus é amor. Deus é amor sim, mas Deus também é o justo juiz, né? Exatamente. Deus veio para julgar, Deus vai vir para julgar, né? Então, aí daqueles que no último dia dizer, Senhor, eu estava te servindo, eu estava na igreja, mas Deus vai falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não o conheço. Né? E eles falam que Deus não é injusto. Eu falei, realmente, ele não é injusto, ele é justo. E eu estava até comentando com o irmão Naor, na época, não quer ter o irmão Naor, ele estava por aqui. Está lá atrás. Ele está lá, porque o irmão Jefferson está... A gente conversando com ele, eu falei assim, irmão Naor, eu sempre tenho esse confronto com esse pessoal. Aí ele foi e deu umas dicas da onde está, em Hebreus fala também sobre. É para corrigir, é para disciplinar. Você quer ser corrigido? O povo aí fora quer ser corrigido? O povo aqui dentro também quer ser corrigido? Não é só aqui nessa igreja, não. Em todas as igrejas, seja qual for a denominação. Será que você quer ser corrigido? Essa justiça de Deus é para disciplina, para corrigir. É aquela questão que eu sempre comparo com a criança, né? Pequena. Não coloca o dedo na tomada que você vai levar um choque. Aí a criança vai assim, olhando para a sua cara. Não coloca o dedo, você vai levar um choque. Você tirou antes.
Aí a criança vai lá e faz o quê? Coloca o dedinho na tomada, leva aquele choque, chora. A mamãe não falou para você não colocar o dedo na tomada que você ia se machucar, que você ia doer? É a mesma coisa Deus com a gente. Ele ensina. E Ele também já nos dá uma advertência. Ensine os seus filhos. Andando, caminhando. Lá, acho que é em Deuteronômio, se eu não me engano, que Ele fala. Para a gente... Seja caminhando, seja sentado, seja deitado, seja fazendo qualquer outra coisa, fale da palavra de Deus. Porque ela confronta, ela mostra o teu erro, ela mostra o seu pecado. E é como você falou, não, hoje é motivacional. Os coaches, né? O céu é lindo, mas o inferno é horroroso. Mas ninguém quer falar sobre o inferno, né? Aquela coisa horrorosa. O próprio lá em a parábola do rico, né? E de Lázaro, quando os dois morreram, um estava de um lado, outro estava do outro, e o rico pedindo, sabe? Molha a ponta do dedo para poder parar essa sede. E ele fazendo a comparação que há um abismo, não tem como transpor o lado de cá e o lado de lá. Isso já confronta já algumas seitas que tem aí, que diz que o espírito volta, a pessoa volta em outro corpo. Aí já quebra, porque há um abismo, e morrer uma vez só, depois é o juízo. Tem se pregado isso? Tem se falado isso? É difícil. E é aí que a gente tem que ter a espada do Espírito, como a irmã Raquel fez. É a palavra de Deus que vai confrontar. Não é eu falando como ela mesma falou. Eu tenho que ter o respaldo da palavra de Deus. Eu falo, mas a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Aí vai tentar te confrontar de novo. Aí você torna a dizer, mas a palavra de Deus diz isso lá em Efésios, diz isso lá em Apocalipse, diz isso lá em Deuteronômio. Nós estamos preparados para isso? As doutrinas estão aí. Os absurdos, eu estava conversando agora com a irmã Elizabeth, os absurdos que estão se fazendo com as nossas crianças, com nossos adolescentes. Esses youtubers, que os pais têm que prestar atenção. O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, e o celular direto ali na mão das crianças, dos adolescentes. Irmã, as nossas próprias escolas, elas estão distorcendo aquilo que os pais ensinam para os filhos. Isso. O senhor falou tudo agora. Está colocando filosofia, está entendendo? Porque se nós vamos ensinar para os nossos filhos, desde o começo ali, porque a Bíblia ela é toda a verdade. Sim. Se nós não incutir na cabeça dos nossos filhos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, aí inventa que não foi Deus coisa nenhuma, a filosofia das escolas estão colocando nossos. Antigamente tem que preocupar com as faculdades, agora não. É desde o início. Sim. Não está entendendo? Se eu não creio que no princípio criou Deus o céu e a terra, e que foi não sei o que lá que estourou, não sei aonde lá, aí acaba que não acreditar em nada. Mesmo que nós colocamos na Bíblia, que é o nosso ponto-chave, eles não vão colocar, porque enquanto a gente ensina os benditos dos professores, Eles ficam irados. está entendendo? Então, algo que você faz, que nós fazemos, que Deus nos orienta, que nós precisamos ensinar nossos filhos, a bendita da escola está desmanchando tudo. E nossos filhos estão entrando em parafuso. E outra coisa, além disso, tem uns pais que estão sendo processados por causa disso. Eu estou com uma dificuldade muito grande lá com meu filho por causa disso. Não, eu acredito. Ele quer dizer assim que, eu disse para ele assim, se você me proibir como pai, aquilo que eu creio, que é a Bíblia, então não tem conversa. Porque eu creio nisso e não vou arredar pé. Da impressão que ele está querendo me convencer que a filosofia está correta. É a filosofia marxista. No começo, no princípio criou Deus e a terra, nada do que eu falar lá para frente vai adiantar. E eles estão com essa formação aqui, ó. Hoje não tá. outra coisa, o bendito do professor que vai lá fazer o que ele não deve fazer. Eles estão querendo colocar hoje, irmão, isso, a teologia marxista. Eu chamo de teologia marxista porque aquilo ali é diabólico.
Eles estão implantando isso. Antigamente era nas universidades, hoje estão chegando nas nossas crianças. A coisa está de um jeito, como o senhor falou, eles confrontam para dizer que você está errado. Aí você tem que ter o argumento que é a palavra de Deus. E eles ficam irados porque você confronta, eles não querem ser confrontados. Aí você acaba sendo processado, não porque isso aí é preconceito. Aí eu estava falando com a esposa do pastor Marinaldo agora de manhã, e eu já comentei isso aqui, que eu achei interessante, que qualquer coisa que você fala hoje é motivo de preconceito, é motivo de racismo, é motivo de você ir na justiça e ser recompensado por aquilo. Aí eu faço a pergunta, e os judeus? Quando houve o Holocausto? Você já viu algum judeu pedir esmola? Você já viu algum judeu estar ali mendigando pão? Houve isso. Eles deram a volta por cima, foram trabalhar, foram viver a vida deles. E ele é um povo, não só ele, há outros povos também, os negros também são perseguidos. O povo africano também é perseguido. Mas você vê que eles deram a volta por cima e é o povo perseguido até hoje. Não sei se é o primeiro-ministro lá no Irã. Ele falou alguns anos atrás. Eu estou achando até muito estranho, está todo mundo muito quieto lá no Oriente Médio. E vê que ultimamente não tem tido muito esse negócio de ataque de homens-bomba, nada. Antes da pandemia você via muito isso. Eu estou até meio com o pé atrás, assim, eu falei, estão planejando alguma coisa. Porque ele falou, o ministro lá do Irã, ele falou, está aí, se vocês procurarem na internet. Ele disse que o que ele quer é exterminar Israel do mapa. Já tem uma história, eu só não me lembro quais são, eu sei que era Egito, Jordânia, eu não lembro do outro. Lá em 1973, se vocês olharem aí na internet, pesquisar na história, Israel não tinha armamento bélico suficiente, não tinha material bélico suficiente para 3 países que estavam atacando Israel. Não me pergunte, a gente sabe. Israel ganhou. Ele ganhou a batalha entre esses. Não tinha material bélico suficiente e Israel ganhou a batalha. Nós sabemos que foi Deus que foi à frente e derrotou. Se a gente olhar... Essa aí está na profecia de Ezequiel. Entendeu? E ele ganhou a batalha. Quando ele diz assim que essas 3 nações que iam enfrentar Israel, as armas deles iam cair no chão e Deus ia dar a vitória para Israel. Em 1973 houve isso. O armamento de Israel foi Deus. Exatamente. E hoje, se vocês olharem a tecnologia de Israel hoje, o armamento bélico, é uma coisa assim fantástica. E o que me choca também, eu tenho que falar isso sempre, é você ver meninas com 15, 16 anos para lutar pela tua terra, por aquilo que você acredita. E hoje estão se brigando, como o irmão falou ali, querendo convencer do que está aqui. Que isso aqui não existe. Eu conheço pessoas que dizem, Deus não existe. O Brasil está de uma maneira tão assim, devastada moralmente, que não sei se a igreja que viu, o STF autorizou, em Rondônia, no estado de Rondônia, no qual eu estive agora. Eu vi. Infelizmente. Teve uma lei estadual que proibia a linguagem neutra na escola básica, né? O STF, com a maioria, os 11 ministros, autorizou que as escolas têm toda a liberdade de ensinar a linguagem neutra. E aí? Agora imagine, não só por teologia, mas uma criança que já tem que aprender português, inglês, matemática, todas as matérias. Agora a criança tem que se preocupar com uma linguagem que é tão besta, que é negócio de todes, ele, não pode mais falar ela, ele. Aliás, você pode, mas você tem que incluir ele. Se tiver alguma criança que a mãe fala, essa criança aqui não é binária, então você tem que tratar por ele. A criança é obrigada a tratar aquela criança por ele. Porque é uma lei agora nacional. E agora? Então, aí a gente como vai ensinar a Bíblia, né? Que diz que Deus criou homem e mulher. Deus não criou um homem que se diz que é mulher, Deus não criou uma mulher que se diz que é homem. Então a nossa guerra daqui para frente é uma guerra espiritual mesmo, com a Bíblia, como está falando, né?
Que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue. A nossa batalha é espiritual. Nós temos que colocar os nossos filhos debaixo da oração e proteção de Deus para que os nossos filhos vejam aquilo e achem aquilo errado. Porque a escola vai ensinar que é certo, mas nós, como cristãos, como em oração guerrear mesmo. e cobertura espiritual para os nossos filhos, ensinando ao filho. A escola pode dizer que está certo, mas a escola está errada. A Bíblia que é a certa, a Bíblia que é a verdade. A nossa então, regra de fé e prática. Nós temos que ter esse... Quem tem filhos pequenos agora, os que já estão, graças a Deus, já criaram seus filhos, né? Mas agora vem os netos, a gente tem que ter essa preocupação de que a nossa batalha daqui para frente, como já foi antigamente, agora daqui para frente com mais ênfase, é espiritual mesmo. Você falou dos filhos criados. Meu filho, a minha filha, na época que estava fazendo a faculdade, até hoje ele fala. Não, tem pessoas que não, Deus não existe. É como o irmão falou ali, o confronto, né, da palavra de Deus com a filosofia marxista. O marxismo é uma coisa diabólica. E entrou até nas igrejas. Tem igrejas hoje que tem teologia marxista. Dentro, exatamente, é isso aí. E a gente tem que tomar muito cuidado até com a palavra de Deus ali direto, que é a espada do Espírito. E aqui na lição, na página 42, ali no número 2, ali, as forças espirituais malignas, né? Em Efésios 6:12 diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta não é com você e eu, você assim, braçal. É o que está nas regiões celestiais. É uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E muitos crentes não estão dando noção disso. Às vezes a gente tem que, até na rua, quando a gente ouve um negócio dele, a gente tem que estar em oração. Senhor, nos livra. Livra essa pessoa. Tu não conhece nem a pessoa, nunca viu. Mas livra, Senhor. E orar por esses professores, seja de ensino público ou privado, faculdade, universidade, está orando para que livre esses professores, os diretores. Porque a coisa está ficando complicada. Eu conheço uma psicóloga que ela diz que os psicólogos cristãos estão passando um sufoco. E agora, com essa nova linguagem, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Porque eles estão, de todas as formas, tentando amordaçar, de não falar da nossa fé. Que Deus não existe, querendo banir Deus de todas as formas. Que Deus não é o centro. A guerra é espiritual. E a gente tem que estar preparado. Porque a coisa está muito complicada. Já está complicada para essas crianças, para os netos. Imaginem quem já está lá dentro. E os pais estão lutando todo dia ali. Não, não é assim. E sentar e conversar e mostrar. Está bem complicada a situação. Não tem como a gente ver, né, Rafael? Vamos ver lá, então, eu li agora Efésios 6:12. Vamos ler Colossenses 2:15, quem puder. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. E despojando os principais e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus já triunfou. Jesus já venceu. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Jesus já venceu. Os cristãos precisam ser espiritualmente vigilantes, atentos aos ataques do diabo. Os cristãos não precisam temer o diabo, pois o Senhor lhes deu poder para oferecerem resistência a ele, ficando firmes na fé. Está registrado lá em Efésios 6:12-18. Confiando nas promessas de Deus, os crentes sabem que o sofrimento não tem a palavra final.
O sofrimento não tem a palavra final. E que serão, por fim, exaltados. Está lá em Tiago 4:7. Lá, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que ter a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Estamos vigiando, orando, pedindo a Deus discernimento para que Deus nos dê o suporte necessário para quando a gente falar nós possamos resistir. Como soldados em Cristo, de Cristo, devemos estar atentos e vigilantes e reconhecer que Jesus já venceu o inimigo, né? Se as vitórias dos valentes de outrora foram obras do próprio Senhor, as nossas hoje o são muito mais. Então, que a gente possa estar cuidando, pedindo a Deus o cuidado, a sabedoria, para estar falando do amor de Deus. A luta é grande. O irmão ali já falou que a luta é muito grande. Que Deus... Pode falar, irmão, que ainda tem um tempinho. Pode falar. Não, irmã, o que eu queria dizer aqui, eu queria só voltar... Não, pode, não tem problema. Porque, irmã, o que nós estamos comentando aqui seria, então, o fim, o resumo da lição de hoje. Sim. Porque a lição de hoje fala sobre os 3 guerreiros de Davi. Mas, se eu prestar atenção, é o seguinte, que aqui, Davi está falando as últimas palavras de Davi. Davi já era muito velho. Sim, ele estava falando dos valentes dele. As últimas palavras de Davi. Então, ele estava, tipo assim, se recordando, falando para o povo, através do Espírito de Deus, os feitos do Senhor. Porque esses episódios que houve aqui, porque, veja bem, 3 guerreiros, um matava 200, 800, estava até a mão ficar dormente, né? E uma pessoa sozinha acabava quase com 800 pessoas. Mas que pessoa que é essa? Né? Por exemplo, José, Elezar, Samar, fizeram isso. Assim, naturalmente, humanamente falando, chegam, não, vou matar ele. Não. Esses homens têm o Espírito de Deus. Exatamente. Esses homens têm o Espírito de Deus. Tá? E, bom, deixa eu voltar aqui. Então, quando Moisés estava narrando aqui, já era uma coisa que tinha acontecido, que já acontecera. Que nós já estudamos, que o problema é que a nossa revista está fazendo tópicos, assim, você pega... Acaba quebrando, né? Acaba quebrando. Para você entender essa história, você tem que ler todos esses capítulos, para você entender a história. Porque essa história que Davi está falando aqui, já aconteceu em 1 Samuel 30 e 31. Aquela guerra que ele ganhava, né, para Saul. Saul, quando tinha um negócio que os filisteus iam para cima, Saul falou assim, bom, eu não gosto de Davi, eu quero matá-lo, né, vou mandar ele. Né? E ele então saía com as 30 pessoas, entre eles estavam esses 3 heróis. Eles ganhavam a guerra, assim, né? Uma vez tem uma guerra lá que o Saul falou, vou mandar Davi para lá, porque com certeza vai morrer. Lá o filisteus vai acabar com ele, não gosto dele, não quero ele, né? Vai tomar o meu reino. E acabou que Davi ganhou a guerra. Agora aqui Davi está falando, retratando, fazendo um retroativo disso aqui, né? Mas o que a lição diz aqui? Fala sobre a espiritualidade que esse guerreiro, que na realidade eram 37 guerreiros, né, que estava lutando, mas não tivesse poder de si mesmo. Ele tinha poder do Espírito. Né? E esse guerreiro, irmão, era descendente dos exércitos de Saul. Tá? São guerreiros que não concordavam com a atitude de Saul e foram para Davi. Quando Saul mandou matar aqueles 87 sacerdotes, né, foi matando um por um assim, muitos guerreiros que não concordavam com aquela coisa, né, foram se juntar ao exército de Saul. Porque há uma pergunta, se você fala assim, mas por que Davi tinha um exército e Saul tinha outro exército? Né? O que está acontecendo?
acontecendo. Se você não ler a história direitinho da Bíblia, do jeito que está escrito, você não vai entender essa parte. Tá? Sim, uma coisa que o senhor falou. Então, essa aí. Então, os guerreiros de Saul eram descendentes do reino de guerreiros de Davi, era descendente do exército de Saul, que não concordava com a ideia dele, que aliás Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já estava em Davi. Então, não só Davi, como todos os seus guerreiros, concordavam com ele, então era unido, tinha o Espírito de Deus. Então as lutas que eles faziam, eles ganhavam. Então, para resumir a história aqui, aí estava assim, então a batalha que eles ganharam foram através de Deus, né, pelo Espírito de Deus. E já resumindo tudo, né, e nós hoje, a nossa batalha, nós estamos batalhando. Então temos que ter o Espírito de Deus, porque senão não vamos vencer. É preciso conhecer isso aí. Nós só vamos vencer essa batalha através do Espírito de Deus. Que nós vamos lutar com outro Espírito que não é de Deus. Sim. Exatamente. As batalhas espirituais, nas hostes, que a gente não sabe. O negócio é feio, como o senhor falou. Nós temos que ter o Espírito de Deus aos nossos corações para poder ter essa batalha. Porque a gente sabe que essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Mas como a gente está na carne, a gente não entende, não é pela sua força nem pela minha força que eu vou vencer os problemas. Então, é pela espada do Espírito de Deus. Do soldado de Davi, grande lição para nós depois. Né? Sim, para nós hoje. E a gente está alerta, né? Estarmos alertas para as batalhas. Pedir a Deus orientação. Senhor, como eu devo proceder, como eu devo agir. Fala. Queria só fazer um comentário pequeno em relação ao que o nosso Loval falou e que me veio à mente agora, em relação ao filho dele. Eu estudei no Colégio de Freiras, aqui no Madre Clélia. E eu lembro que uma vez, eu tinha aula de religião, a aula de religião era com base na Igreja Católica. Aí, dando a aula lá, a irmã pegou e falou bem assim, que existe um fenômeno onde teve a travessia do Mar Vermelho, que ocorre tudo de épocas em épocas. Ela quis remeter que o fato, no dia que Moisés passou ali, aconteceu um fenômeno. Aí eu fiquei pensando assim comigo, né? Bom, Deus sabe de todas as coisas, de repente ele criou esse fenômeno. Eu na minha inocência, mas não foi Deus. Eu falei para minha mãe, não, mãe, a irmã falou que tem um fenômeno que acontece até hoje, de tantos e tantos anos. A irmã pegou para mim, fala assim para ela, que quando Moisés passou ali, a areia estava seca, não tinha nada, ou seja, a maré baixa. Então o povo atravessou. Ela baseou-se nisso. A maré estava baixa, as pessoas conseguiram vazar. A mãe falou assim, mostra para ela que estava seco, tinha areia, não tinha nada molhado. Ou seja, eu peguei, voltei e falei para ela não teve como argumentar comigo. Cara novo, menino novo e tal, mas com base no que a irmã Raquel falou, você tem que provar na Bíblia. E daí você deixa para ela, vai estar com você agora, fala aí, né? Então eu peguei e falei para ela, ficou quieta, não falou nada. Então, na verdade, quando tem esses questionamentos, a gente tem que pegar, não falar muito. Só vendo? Então, mostra isso aqui para ele, vamos ver o que ele fala. Entendeu? Isso que eu aprendi com um senhorzinho lá em Minas Gerais. Na época ele estava com 80 anos. Ele falou, não confronta. Esse negócio sobre isso aí que você falou. Você falou com a sua mãe mostrou e você a confrontou. A irmã Raquel falava, via que não tinha jeito. Ela mostrou na palavra. Isso aqui é a nossa regra de prática. É como o irmão José Carlos falou aqui, nós estamos numa guerra espiritual. É como ele mesmo falou. Essa lição de hoje nos ensina a como guerrear. Como é que eu vou guerrear? A coisa está feia, fora está. Nós temos a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Aí chega para sua filha e fala, o pastor até comentou aqui uma vez sobre esse negócio do
Jesus, com uma fala, assim, não lembro direito. Que aí ela chegou e foi perguntar ao pai, e o pai mostrou para ela, não, isso é assim, 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 assim. Então nós temos que estar atentos a isso. A sua filha chegar e falar, pai, a professora falou isso, 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 isso. Aí você vai mostrar para ela, minha filha, na Bíblia diz isso, isso, isso. Porque não tem, eles ficam irritados. Pode prestar atenção, que eles não gostam de se confrontar, principalmente quando vem daqui. Eles não têm como argumentar. E esse senhor, ele falou, não bata de frente, não discuta, porque é isso que eles querem. Eles querem que você discuta com ele para dizer que eles estão certos, que eles é que prevalecem. Você mostra aqui. Mostra e sai. Ah, mas ele mostra e sai. Eles têm que se confrontar. Hoje parece que confrontar é uma coisa assim, absurda, né? É como, é aquela coisa, eu gosto de cor branca. Não, você não tem que gostar da cor branca. Todo mundo tem que seguir essa linhagem do azul. E tem que ser azul. A coisa está desse jeito. Isso é só um exemplo, tá? É só uma metáfora. Sim. É como o irmão falou lá. O confronto que ele está tendo lá, a luta que ele está tendo. E não é só ele não, são vários. Porque naquela época, irmã, os guerreiros da Bíblia lutavam com a espada, né? Eles iam com a espada, eles eram guerreiros, sabiam lutar. Né? Mas não ia fazer aquele estrago todo, pessoalmente, humanamente falando. Não, a gente sabe que é o poder de Deus ali. Quem ajudava era Deus, através do Espírito de Deus que matava, o cara se feria, o cara caía. Agora, e hoje? Hoje também a nossa espada agora que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então você tem que saber manusear ela, tem que saber usá-la, né, para então você falar para as pessoas, né? Porque a questão do convencimento é Deus que vai fazer. É o Espírito de Deus que vai convencer. Isso, é por isso que o irmão chegou para mim e falou, você fala e sai. Que não é você que vai, como o senhor acabou de falar, não é você que vai convencer. É o Espírito Santo de Deus. Você só tem a obrigação de falar da palavra de Deus. Mas agora, é o Espírito Santo de Deus que vai atuar no coração e na mente da pessoa. Como o senhor falou, né? Essa espada. Porque a gente sabe que a guerra não é nossa, é do Senhor. É Ele quem vai dar a vitória. A nossa luta, como a gente fala, tem que estar orando, vigiando o tempo todo. A gente sabe que Jesus venceu. Isso deixa o inimigo furioso. Por isso que eu falei, não está se pregando mais hoje. Se você olhar hoje e pegar na internet, é só motivacional as pregações. Lá uma outra que você vê. E muito difícil falar sobre céu e inferno. Hoje parece que isso está banido dos púlpitos. Parece que se tornou uma coisa assim meio, sabe, escondida, meio esquisita. E é complicado. Tem que estar vigiando e orando. Irmã Isabel, ore pela gente, para a gente, no encerramento da nossa EBD, que Deus nos ajude, que as nossas batalhas, nós sabemos que só vamos vencer através da palavra. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, sabemos que passamos sim pelas batalhas, mas o Senhor é o nosso general, o Senhor está conosco, vai à frente, cuidando de tudo, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo de aula que tivemos, que aprendemos.
olho, agrada esse